Povo de Deus, graça e paz, né? Mais uma vez estamos aqui, né, servindo a Igreja dos Irmãos, né, de Nova Era, com esse devocional, né, e é um prazer estar aqui com os irmãos. E sem mais delongas, né, vamos direto para o nosso devocional aqui. A palavra de hoje está lá em Gálatas 5, no versículo de número 16 e 17, na qual diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vemos aqui nesse texto, falando acerca de algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, a gente vê que o texto fala sobre obras, né? E o que seriam obras? Seriam ações, atitudes, pensamentos, ou seja, algo que nós fazemos, né? Algo ligado à nossa ação, aquilo que nós tomamos iniciativa para fazer. E ele difere em duas partes, né? Ele separa em duas partes: obras da carne e obras do Espírito, ou melhor, fruto do Espírito. É interessante nós destacarmos acerca do seguinte: as obras da carne, elas agem dentro de nós. Nós que agimos na vontade da carne, né? Muitas vezes o diabo ele vem e ele ataca na onde? Na carne. Ele ataca na onde nós temos a nossa sensibilidade. A sensibilidade nossa está na carne. Porque a carne é onde habita os desejos, as malícias, aqueles desejos que a gente tem, que a gente tinha, né? Onde a gente já foi liberto, a gente já buscou, né, por mudança em Cristo Jesus, onde a gente já foi perdoado, e ele vai agir naquilo ali. As obras da carne. Olha que coisa interessante. A obra da carne quem faz é a gente, mas do Espírito quem faz é ele. Então eu posso dizer o seguinte: eu posso chegar e cancelar que o do Espírito não é obra? Lógico que não. Por quê? O fruto do Espírito é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E a obra do Espírito Santo em nós fazemos obras do Espírito. Então, ele traz esses dois paralelos. E ele diz uma coisa interessante: andai no Espírito. Olha que coisa interessante. Andar no Espírito é andar em concordância com o Espírito Santo. É andar em simetria com o Espírito Santo. É estar junto dele. É andar no Espírito. É andar com o Espírito. É ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa. É viver na plenitude do Espírito Santo. Todos esses termos têm muita congruência quando diz acerca desse tema. E o que seria essa congruência? Todos esses temas, eles estão correlacionados. Estão relacionados um ao outro. Né? E ele diz: e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Isso também já nos remete a dizer que se a gente andar fora do Espírito Santo, as obras da carne vai vir sobre nós e nós iremos cumprir as obras da carne. Por que as obras da carne é um cumprimento? Porque já está em nós. E por que as obras do Espírito é um fruto? Porque é produzido a partir do relacionamento que nós temos com Ele. Se nós andarmos em conformidade com o Espírito Santo, a nossa vida vai mudar, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí muitas pessoas têm que falar: não, mas ele vai te libertar daquilo? Logicamente. Por quê? Porque ele vai mudar a sua consciência. Ele vai mudar a sua consciência do quê? De que aquilo é pecado, de que aquilo é errado, e de que ao invés de você fazer aquilo, você pode fazer outra coisa. Fazer coisas, inclusive, para adorar a Deus e não para adorar o diabo. Né? E é essa que é a obra do Espírito Santo, é o convencimento. Como é que você vai convencer alguém acerca de algo? Mostrando outra coisa melhor. Logicamente. E o Espírito Santo vai mostrar para nós o que é a vida eterna, que é andar em conformidade com a palavra de Deus. É Ele quem vai nos fazer ser um espelho da palavra de Cristo. E lembre-se, você é a Bíblia que o mundo não lê. Então, anda em conformidade com o Espírito Santo, que a concupiscência da carne não vai ter poder sobre sua vida. E o texto vai dizendo que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, não tem como você andar em Espírito e viver na concupiscência da carne. É impossível, porque os dois se opõem. Não existe luz no meio das trevas. Não existe trevas no meio da luz, e por aí vai. As duas não combinam. Uma acaba com a outra, e logicamente a luz ganha. Onde há escuridão, chega a luz, acabou as trevas. E é da mesma forma. Portanto, nós devemos andar no Espírito. Nós devemos andar
em conformidade com o Espírito Santo de Deus, até porque nós somos igreja. E nós vemos aí em Apocalipse que o Espírito e a igreja dizem vem em concordância. Vem para quem? Vem para Jesus. Chama Jesus para vir até nós. Né? Como é promessa de Jesus Cristo voltar. E o Espírito e a igreja, ou seja, tem conformidade. Você tem que ter conformidade com o Espírito Santo se você é igreja. Se você não tem, me desculpe, mas você pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. E o texto vem nos dizendo uma coisa interessante, mais interessante ainda, que além deles dois se opor, eles estão entre nós para que nós não venhamos fazer coisas de nós mesmos. E o que significa isso? Fazer coisas de nós mesmos? Não tem como a pessoa chegar e dizer que a pessoa é totalmente mal, porque ela é totalmente mal, assim, vamos dizer assim, totalmente por causa que aquela pessoa pratica obras más. Dentro dela também tem um pingo de maldade, não é 100%. E não pode dizer também que a pessoa é 100% boa. Portanto, vem o Espírito Santo para o quê? Para equilibrar. E vem as obras da carne para te fazer o quê? Ficar na linha baixa. É a mesma coisa se a gente for imaginar, né, o zero, né? Acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. É a mesma coisa. Abaixo do zero eu estou retrocedendo, eu estou voltando para a antiga criatura, ou seja, com a carne. Eu dando espaço para as obras da carne, eu parando de buscar o Espírito. Mas quando eu busco o Espírito Santo aqui, ó, de 0 vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4 e por aí vai. Ou seja, é positivo, são resultados o quê? Mais avançados. Eu estou avançando além de retroceder, eu não estou retrocedendo. Então, que nós venhamos a buscar o Espírito Santo, tá? Porque se você não estiver com conformidade com o Espírito Santo, você está na carne. Me desculpe. E quando a gente está na carne, abre legalidade para o inimigo das nossas almas vir e atuar. Portanto, que nós venhamos a andar no Espírito, porque assim nós não iremos cumprir a concupiscência da carne. Amém?